Olá, muito bom estar com você de novo. Vamos continuar nossa preparação para o Enem, né? É bastante coisa? É, mas é para todo mundo e você vai estar bem preparado. Siga a nossa orientação daquilo que é mais importante. Hoje a gente tem mais um outro reino. O reino inicialmente batizado como protista, que incluía inicialmente apenas protozoários e algas unicelulares. Hoje ele congrega protozoários e todas as algas, uni- e pluricelulares. Muitos autores hoje em dia chamam de reino protoctista. É claro, já falei para vocês em aula anterior que essa tábua de classificação está mudando toda. Por quê? Porque as ferramentas que nós temos hoje, a tecnologia para análise, é muito maior do que há 10, 20, 50 anos. É claro que dúvidas surjam e que seres que aparentemente eram muito próximos evolutivamente, a gente descobre que são mais distantes, e outros que considerávamos distantes, às vezes aparecem como muito próximos evolutivamente falando. Portanto, nós vamos agora trabalhar quem? Protozoários e algas. Há um grande interesse ecológico, há um grande interesse para a saúde e há um grande interesse para a própria indústria e até para a culinária. Portanto, vamos lá? Ciências da Natureza, aula 35, reino protista ou protoctista. Primeiro, característica geral, então, de todo grupo, uni- ou pluricelulares. É claro que se você encontrar livros mais antigos, unicelular, ou seja, quem tem razão? É porque naquela época as algas pluri não estavam aqui, agora elas estão, né? Autótrofo, as algas são autótrofas, fazem fotossíntese, mas os protozoários são heterótrofos. Então você tem que lembrar isso. Agora, todos são eucariontes. Aliás, meu amigo, tirou o vírus que é acelular, as bactérias são procariontes. Os outros são eucariontes como eu e você. Eucarionte é uma célula que tem uma riqueza muito grande de membranas, tão rica em membranas que até membrana nuclear tem. E todo o interior do citoplasma está formado por compartimentos membranosos que vocês já estudaram como organelas citoplasmáticas. Exemplo, mitocôndrias, cloroplastos, lisossomo, Golgi. Essas estruturas chamadas organelas citoplasmáticas são compartimentos envoltos por membranas e responsáveis por funções específicas dentro da célula. Ok? Outro dado interessante, vida livre, então os que não fazem mal para ninguém, e os parasitos. Há doenças muito importantes aí causadas por protozoários, endemias presentes em provas de vestibular do Brasil inteiro, todo santo ano, inclusive no Enem, como doença de Chagas, malária, toxoplasmose, leishmaniose, por exemplo. Então vamos lá? Protozoa agora. Características de protozoário. Eu estou no reino protista, mas estou trabalhando agora só com protozoários. Deixei as algas de fora. Por isso que eles são unicelulares, a maioria tem um núcleo só, microscópicos, aclorofilados. Logo, não fazem fotossíntese. Se não fazem fotossíntese, são o quê? Heterótrofos. Pegam a comida pronta do meio, ok? Pega a comida pronta do meio. Aqui, heterótrofos. Vivem onde? Principalmente na água, mas podem também viver em locais úmidos, né? Na terra, mas locais muito úmidos. Ainda, grande parte tem vida livre, alguns são simbiontes ou fazem mutualismo, o nome hoje correto é mutualismo. Por exemplo, o protozoário que vive no tubo digestivo do cupim. O cupim come madeira, mas nenhum animal digere celulose. Quem é que possibilita a digestão da celulose para o cupim? É o protozoário. Tudo bem?
Na barata também tem esse mesmo protozoário fazendo a mesma função na barata. Alguns são comensais. O que é comensalismo? Se alimenta dos restos alimentares do outro ser. Por exemplo, no tubo digestivo, lá no nosso intestino, tem um monte de protozoário comensal que habita o intestino dos vertebrados. Agora tem os parasitas, como eu falei para vocês, dois importantes, o causador da doença de Chagas e da malária, ok? Agora, a organização celular. Rapidamente você percebe o seguinte, do protozoário tem quantas células? Uma só. E toda célula eucarionte tem o quê? Membrana, citoplasma e núcleo. Então, isso é bem tranquilo para você. Tem membrana, tem citoplasma e tem núcleo. Só que esta célula, e aí é uma coisa incrível, ela é muito mais do que uma célula, ela é o próprio organismo. Então, como além de célula, ela é o próprio organismo, ela tem adaptações para exercer a função de organismo, que a gente chama de organelas, ok? De organelas. Por isso que a gente fala sempre 4 constituintes: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Isso é uma coisa óbvia, porque é uma célula eucarionte, e a adaptação para executar a função de organismo que a gente chama de organela. Que organelas tem? Olha aí, de nutrição, de locomoção, sustentação, proteção, fixação, excreção e até sensorial. Destas, a gente vai comentar ao longo da nossa preparação para bastante de excreção e a de locomoção. Aqui é extremamente importante, porque esse tem sido o critério usado para classificação dos protozoários. Classificação. Portanto, gente, classicamente o critério utilizado para classificação de protozoário é a presença ou ausência de organelas de locomoção e, se tiver, que tipo de organela de locomoção é. Como a gente sinteticamente vai trabalhar o clássico, aquilo que tem caído sistematicamente nas provas, a gente vai direto a estas classes. Ó, primeira classe, chamada Rhizópoda, pó dos epés, né, por causa exatamente do pseudópodo, ou Sarcodina. Ai, por que Sarcodina, Geraldo? Sarx em grego quer dizer carne. A pessoa que descreveu achou que parecia um bolinho de carne, a ameba. Aqui inclui, em geral, as amebas. Hoje em dia, uma tentativa nova de classificação, as amebas pertencem ao grupo chamado dos amebozoários. Então pega mixomicetos e amebas. Ó, qual é a característica aqui? Tem pseudópodos. O que é pseudópodo? É um falso pé. A célula emite uma projeção que permite com que ela se desloque e também angaria alimento. Você vai guardar uma coisa, toda organela de locomoção automaticamente é uma organela também de nutrição, porque ajuda a angariar alimento. O protozoário emite essa projeção e joga o corpo para frente. Assim ele se locomove por pseudópodo. Então vai guardando essas classes, porque a gente tem a entameba histolítica que causa uma doença chamada amebíase. Então, às vezes, quando o pessoal comenta a doença, entra também na classe. Tudo bem? Vamos para outra? Ó, ainda inclui foraminíferos, radiolários e heliozoários. Hoje o pessoal está colocando, aqui tem um errinho, ó, pseudópodos. Eles são diferentes das amebas, mas hoje o pessoal está propondo a classificação em separado. Aqui você vê alguns protozoários, então diferentes das amebas, e aqui você vê a ameba emitindo pseudópodo. A outra classe, olha que legal, o nome já diz, flagelata. Não é óbvio? Flagelata. Se locomove através de quê? De flagelos. Mas também podem ser conhecidos como mastigófora. Eu vou dar uma dica para você. Sempre terminar com fora, foro, tipo assim, porífero. Esse fora quer dizer que é portador
De quê? Daquilo que está na frente. Aí você vai me dizer assim, então Geraldo é portador de mastigo. Não, esse mastigo vem de mastiques do grego, que quer dizer chicote. Então, portador de um chicote. Que chicote é esse? É o flagelo. Tá? Então, flagelata, que tem flagelo, ou mastigófora, possuidor do flagelo. Portanto, aqui, com flagelos. Por alguma estrutura que eles têm, podem ser conhecidos hoje, numa moderna classificação, como cinetoplastídeos, mas não vão cobrar ainda isso de vocês. Aqui tem alguns, tricomonas vaginares, causa DST, trypanosoma cruzi, que causa lá a doença de Chagas. Uma próxima classe, ciliata. E aí? Tem que entrar com o raciocínio, Enem você tem que entrar com o óbvio. Ciliata possui o quê? Possui cílios. Então, nós já vimos a locomoção por pseudópodo, por projeções protoplasmáticas que levam a membrana junto, chamados de pseudo-falso pó dos pés. Já vimos flagelo e agora os cílios. Mas, por exemplo, nós temos aqui o paramécio, que é um dos protozoários mais conhecidos. Para você desenhar um paramécio é fácil, ele tem esse aspecto. Então ele tem um núcleo, aí tem os cílios em volta. E aqui é o local onde ele ingere o alimento, como se fosse uma boca. Então locomove por cílios. Quando você tem lá o trypanosoma, ele é compridão assim, ele tem um flagelo. Um outro flagelo que volta faz com que a membrana forme a chamada membrana ondulante, que ajuda a locomoção desse protozoário. Então você está vendo um flagelo, que ele é longo, normalmente único ou poucos, o cílio, que tem muitos e são curtos, e ainda o movimento do cílio é vibratório, ele faz assim, O flagelo ou tem um movimento de chicoteamento ou ele faz esse movimento. Então é um movimento mais grosseiro até. O Balantídeo coli é o único ciliado que pode ser parasita humano, um parasito intestinal. E aí você tem esse aqui que você tem que saber, classe Sporozoa. Modernamente, os autores estão classificando como apicomplexo, porque eles têm um complexo apical que você já vai ver, que serve para fixar no hospedeiro. Agora, classicamente, atenção, não tem organelas de locomoção. Aí você vai pensar, cara, por que não tem organela de locomoção? Uns têm pseudópodos, têm cílios, têm flagelos, embora possam ser parasitas, mas eles estão preparados para se deslocar no meio. E agora você tem um grupo que não tem organela de locomoção. Então por que ele sobrevive? Porque não precisa. E por que não precisa? Porque são todos parasitos. Portanto, tome cuidado lá nas suas provas e verificações. Não ter organela de locomoção é uma adaptação ao parasitismo. E aqui você tem o plasmódio, causador da malária, e tem o toxoplasma, que causa uma doença chamada toxoplasmose. Então, mas cuidado com isso, vai começar a cair em provas, hein? O toxoplasma, você pode adquirir esses cistos aonde? Lá nas fezes do gato, ou em carne contaminada de mamíferos, como de suínos. 70%, por exemplo, dos problemas de visão dos jovens de Porto Alegre é por causa da toxoplasmose. E é perigosíssimo quando a mãe grávida tem toxoplasma, porque ele atravessa a barreira placentária e normalmente ele vai encistar, sabe aonde? Lá no nervo óptico, podendo levar até uma cegueira total. Então é uma doença gravíssima, né, que a gente tem que ter muito cuidado, ok? Aí, aqui, por que apicomplexo, então? Complexo apical, estrutura relacionada à penetração, fixação do parasita no hospedeiro. Tudo bem? Risópoda ou sarcodina, flagelato ou mastigófora, ciliados e os esporozoários ou apicomplexos que não têm estruturas de locomoção.
Aqui eu te apresentei os protozoários. A reprodução deles, assexuada, principalmente o quê? Cisciparidade, mas pode ter brotamento, a esquizogênese, às vezes pode ter, olha como é que o causador na malária pode reproduzir. Tem um núcleo, esse núcleo divide em vários pedacinhos, cada pedacinho desse, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses pedacinhos de núcleo depois são envoltos por membrana e citoplasma e você tem tantos protozoários quanto os pedacinhos de núcleo. É isso que ocorre no processo de reprodução do causador da malária. Sexuada tem a conjugação ou anfimixia, só que é um pouquinho diferente da bactéria. Por exemplo, 2 paramécios podem se juntar e aí faz o quê? Trocam núcleos entre si. Eles têm um macro e um micronúcleo que funcionam como gametas. Esse micronúcleo fecunda o macro de lá e este de lá. Daí eles se separam e depois vão dividir de novo por cisciparidade, fazendo uma espécie de meiose primeiro. Veja que rico, né? Quanta coisa legal tem aqui. Mas vamos lá que a gente tem que continuar. Aqui você vê uma ameba fazendo cisciparidade. Aqui está a ameba dividindo em 2. É uma simples divisão da célula, como você já viu lá na bactéria também. Tudo bem? Te apresentei protozoário. O que você tem que fazer depois, é claro que nas aulas prevêem isso, a gente estudar as principais doenças provocadas aí por protozoários. Repito, hein? Toxoplasmose, malária e doença de Chagas são carros-chefes. Agora a gente muda completamente. Nós vamos estudar um pouquinho das algas. As algas têm uma importância ecológica muito grande. Então veja lá, características gerais. Onde que elas vivem? Principalmente no mar, água doce ou terra em superfície úmida. Pode ser uni ou pluricelulares. Tem algumas pluricelulares já muito desenvolvidas e a gente encontra no litoral brasileiro. Tem uma chamada de alface do mar, porque realmente parece alface, mas ainda não tem verdadeiros tecidos. Por isso é um dado importante. O corpo dessas algas pluricelulares bem desenvolvidas a gente chama de talo. E o que a gente usa para classificar alga? O tipo de pigmento presente. Pigmento é aquela molécula que vai fixar, absorver a luz do sol para que haja fotossíntese. Então a gente tem vários carotenoides, a gente tem ficocianina, a gente tem a clorofila, é um pigmento, né? Então dependendo do pigmento, eu vou te mostrar uma tabelinha bem no final que você se orienta perfeitamente. A gente classifica as algas um ou outro tipo, mas também depende da substância de reserva, acúmulo de energia. Você lembra, por exemplo, que nós animais acumulamos energia, nossa substância de reserva é o glicogênio. Nas plantas é o amido, né? E o componente da parede celular. Aqui é um dado interessante, porque a parede celular que protege a célula, protege a membrana plasmática, tem lá em bactéria. Lá é feito de aminoácido mais açúcar, a gente chama de peptidoglicano. Nas plantas a gente tem a celulose, aqui a gente já vai ver cada um que tem. E lá no fungo tem quitina, que é aquele mesmo material que tem no exoesqueleto dos artrópodos. Então você vê a riqueza aí dos tipos de parede celular. Mas vamos lá nas algas, rapidinho. Algas inferiores, elas são eucariontes, toda alga é eucarionte, os protistas são, né? Unicelulares, microscópicas. Normalmente isoladas, mas podem formar colônias. Olha o que elas têm de pigmento: clorofila, xantofila, caroteno, no interior de plastos. O que é plasto? É uma bolsa que contém o pigmento. Água salgada, doce, maior parte no fitoplâncton. Fito na verdade quer dizer vegetal, plâncton quer dizer errante. O que é fitoplâncton? São aqueles seres que vivem na superfície da água, ou porque não tem movimento, ou porque o movimento não é suficiente para que ele se desloque. A gente diz que vive ao sabor das ondas.
No caso das algas, elas fazem parte do fitoplâncton. E aqui tem um detalhe importante. São elas que mantêm toda a vida na água, porque elas é que fazem fotossíntese, são os produtores dos ecossistemas aquáticos. Como se não bastasse, a gente depende do oxigênio para respirar, pois a renovação do oxigênio do ar depende 70% a 75% dessas algas do fitoplâncton. Então você entende por que é uma tragédia, por exemplo, o derramamento de petróleo no mar. O petróleo é menos denso do que a água, fica em cima e compromete as algas. Se essas algas morrerem, basicamente toda a vida no mar também acaba. Legal, né? A gente conhecer isso. Para quê? Para poder evitar. Eu vou trabalhar com as euglenófitas aqui. Aqui a gente depende do autor. As euglenas eram consideradas protozoários quando os protozoários, zoon, quer dizer animal, eram classificados como animais, antes de 1972. Aí elas passaram para as algas. Os autores modernos voltaram a classificar como protozoário. Então você toma cuidado porque você vai aceitar as duas versões, depende do texto. A euglena pode ser considerada como alga unicelular, portanto inferior, ou já novamente como protozoário. Elas são o quê? Autótrofas, algumas são heterótrofas e mix quer dizer mistura. Trófos é alimento. A palavra trófos quer dizer alimento. O que quer dizer que a euglena é mixotrófica? Olha que legal, ela tem cloroplasto e tem clorofila. Só que ela, se tiver numa boa, tiver comida no meio, ela vive como a gente, heterotroficamente. Vai lá, pega a comida no meio e se vira. Se não tiver comida, ela faz fotossíntese. Morrer de fome, ela não morre. Por isso é mixotrófica. Fantástico, né? A reprodução, assexuada principalmente por cisciparidade, né? Aqui você vê uma euglena. Então você está vendo essa estrutura que é fotossensível, né? Ela é vermelha assim, permite com que ela aproxime da luz ou não. Aqui você vê o flagelo, o vacúolo pulsátil contrátil, que é aquela estrutura análoga ao rim. Essa estrutura é responsável pelo equilíbrio osmótico desse ser. Ela não tem parede celular, ela tem um gelzinho, uma película que envolve a membrana. Aí você vê o núcleo e esse verde aqui é um monte, então, de plastos, né? Contendo clorofila aí, portanto, cloroplastos. Tudo bem, as euglenas? Agora, outras algas importantes. Crisófitas ou diatomáceas, também chamadas de bacilariófita. São as algas douradas, ela é de um amarelo dourado, também fitoplanctônica. Só atenção, a parede celular tem um reforço de sílica. Ela vive dentro de uma carapaça, parece uma conchinha, que a gente chama de frústula, com duas partes. Cada parte se chama valva, exatamente como uma saboneteira. Tá? Essas duas valvas, essas duas peças se encaixam como uma saboneteira. Aí, quando elas vão fazer cisciparidade, elas separam e cada uma secreta uma menor. Ok? Olha, bem legal. Mas o que chama mais atenção? É que quando elas morrem, essa carapaça vai para o fundo e sedimenta e vai acumulando uma em cima da outra e dá origem a uma rocha sedimentar chamada diatomito. Portanto, diatomácea forma rocha sedimentar chamada diatomito. E qual é a importância econômica? A fabricação de filtro, isolante térmico, abrasiva para polimento de automóvel, até para pasta de dente, cosmético, para fazer tijolo, explosivo. Aí você vê, elas vivem principalmente no mar, mas também tem na água doce. Você já tinha ideia da importância econômica dessas algas, que a carapaça vai formar uma rocha chamada diatomito? E agora dê uma olhada aqui. Aqui estão as carapaças, ó, são exemplos de carapaças. Olha aqui mostrando as duas partes. E aqui um tijolinho feito do diatomito para produzir casas como tem no Nordeste do Brasil. Então sempre que aparecer uma casa assim de tijolinho, o tijolinho aqui, e vai perguntar de onde foi tirado, do diatomito, que é uma rocha sedimentar e que surgiu a partir do sedimento formado pelas carapaças dessas diatomáceas. Mas tem coisa mais importante ainda para você ver. Veja o próximo grupo.
Pirrófita ou dinoflagelado, são chamadas algas de fogo. Olha aqui, ó, são bioluminescentes, como a notiluca. Gente, às vezes à noite no mar, você vê brilhar, emitir luz, são essas algas. Ou quando chove, em alguns locais onde elas existem, que elas vêm até a areia, com as ondas, você passa o pé na areia e emite luz, são essas algas. Mas tem mais coisa importante ainda. Ó, eles têm 2 flagelos, fitoplanctônica, responsáveis por esse fenômeno chamado maré vermelha. Já vou mostrar a maré vermelha para você. Então, marinho-ducícola, autótrofas, né, mutualistas, tem de tudo aqui. Reprodução assexuada e sexuada, você vai guardar isso aqui, ó, zooxantela. Elas podem formar uma relação onde um depende do outro com invertebrados. Por exemplo, dando cor aos corais. Então, vários invertebrados contêm essas algas e passam a depender delas. Quando os corais liberam essas algas, por causa da poluição, a gente chama de branqueamento dos corais, acabam morrendo. Pode ter sendo o esqueleto, que é um depósito de celulose, mas aqui você vê a alga. Ela tem um flagelo que envolve a própria alga e outro que sai. Isso permite que ela fique girando feito peão. Aí dá uma olhada aqui agora. Quando elas se multiplicam muito por algum acidente ecológico, deixa essa mancha vermelha na água. Por isso que a gente chama de maré vermelha. E todo lugar que tem esse tipo de acidente vira um prejuízo econômico muito grande, porque você não pode comer nada que venha do mar, porque tem toxina e vai intoxicar a gente. Logo, proíbe a pesca na região. Isso ocorre, por exemplo, poluição da água, pode ser natural o processo, ou por jogar, lançar esgoto na água. Então lembra muito que essas algas, chamadas dinoflagelados ou pirrófitas, elas são responsáveis, então, pela maré vermelha. Tudo bem? Vamos continuar lá? Olha aqui que bonito! Essas são aquelas que eu falei que são bioluminescentes. Então, a notiluca, né? E a gente parte para as algas superiores. As superiores são normalmente pluricelulares, embora ainda tenha alguns exemplares que sejam unicelulares, como nas clorofícias. Essas são as algas verdes. E, gente, guarde o que eu vou falar agora. Todas as plantas terrestres evoluíram a partir dessas algas. Então, isso é importante para a evolução. As clorofícias é que deram origem a todas as plantas terrestres. Então, você vê unipluricelulares, algumas são bastante complexas, como é o caso aí da uva, que é essa que é a alface do mar. Tem algumas que são filamentosas, né? Como a gente vai observar agora. Algumas fazendo mutualismo, né? Ó, com a hidra, com fungos, para formar os líquens. E aqui você está vendo uma filamentosa e essa é a alface do mar. Tudo bem? Então guarde clorofícia, alga verde. Agora a gente vai ver as algas pardas. São as feofícias. Pode perguntar simplesmente isso, alga verde, parda e vermelha. Ó, pluricelulares e, gente, elas têm filamentos que podem atingir em torno de 60 metros de comprimento. Sabe qual é o perigo? Para a navegação. Tem esse gênero chamado sargassum, muito comum nos Açores, por isso era chamado de mar dos sargassos. Você imagina com aqueles barcos da época das navegações, de repente a embarcação chega num local com um monte dessas algas, uma floresta inteira dessas algas, evidentemente que parava a viagem aí mesmo. Então muitas embarcações não conseguiram seguir viagem por causa dessas algas. Então sempre que falava em mar de sargaço era perigo. Mas a culinária japonesa tem a laminária, que é o kombu que você observa em restaurantes japoneses. Ó, aqui está o sargaço, aqui tem umas bolinhas de ar para flutuação e aqui é a laminária. A gente encontra muito dessas algas aí no litoral brasileiro. E aí nós temos as rodofícias, que são as algas vermelhas. Ok? Também a maioria pluricelular, ó, tipicamente de mares tropicais.
pode ter também na água doce ou superfície úmida, né? Como condro ou a pórfira. A pórfira é a nori dos japoneses, que usa para fazer o sushi, por exemplo. Aqui você vê a pórfira e aqui você já vê trabalhada e preparada para a culinária japonesa. Agora observe essa tabela. Essa tabela tem, aí você vai prestar sempre atenção aqui para o filme, olha, se a união pluricelular, tipo de clorofila, ó, A, B, A, C, A, D, A, C, E, A todo mundo tem, né? Pigmento, acessório das clorofilas, ó, caroteno e xantofila, ficocianina, ficoeritrina, fico é vermelho, né? Por isso ela é vermelha, caroteno, xantofila, ó, substância de reserva, atenção, amido, aqui é a laminarina, que é um outro polissacarídeo, tem óleo, olha que legal. Amido, que é uma substância das florídeas muito parecida com glicogênio. Aí as inferiores têm óleos, paramilo, amido e óleo. Agora olha aqui, ó, celulose, algina, agar e carragim. Essas estruturas são muito utilizadas pela indústria, inclusive como espessante de sorvete. O agar é usado como laxante, o agar é usado para fazer meio de cultura para a gente cultivar bactéria, fungo. Então, se você já foi ao laboratório e já viu o agar-agar, isso é extraído de modificação da parede celular dessas algas. Veja a importância que tem, então, na indústria, né, para o dia a dia da gente. Aqui a crisófita, né, dourada, então tem a carapaça de sílica, a euglenófita, lembra que eu mostrei que não tem parede, e celulose ou sem parede aqui. E agora nós acabamos. Gente, olha o que eu te disse que é importante. É isso que define a resposta. E você estará bem preparado. O resto, evidentemente, que eu tenho comentado sempre, fazer exercício. Numa próxima aula, a gente está aí de novo. Um grande abraço, muito trabalho, porque você vai ter sucesso. Não desista. Quando estiver cansado estudando, pense, esse é o preço do meu sucesso. Um grande abraço, gente.